Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Este vídeo farei uma breve explicação sobre a nossa atividade da quarta etapa. Nesta atividade, ainda vamos estar trabalhando o gênero textual notícia, o mesmo que eu introduzi na atividade passada. Então, aqui nós temos um texto. Vocês vão ler esse texto e, de acordo com a leitura dele, vocês vão responder essas questões logo abaixo. Primeiro, esse tipo de texto serve para quê? Ele serve para receitar um remédio, ele serve para divulgar uma notícia, para fazer um convite ou para fazer um anúncio de venda de animais, tá? Então, leia com atenção e marque a alternativa que você julgar correta. A 2, qual o título da notícia? Toda notícia, ela tem que ter um título, né? Então, você vai ver aí no texto e vai escrever aqui para a gente, a número 2, qual é o título desta notícia. A 3, onde foi publicada? Ela foi publicada no jornal impresso? Ela foi publicada no jornal eletrônico, aquele jornal que a gente encontra na internet, acessa pelo celular, acessa pelo computador, pelo tablet, tá? Então, você vai escrever onde que ele foi publicado. A 4, que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? Quando nós vamos acessar a internet em busca de algo, nós colocamos um endereço, não é verdade? Então, nos jornais eletrônicos também é assim, tem que ter o endereço. Então, você vai encontrar aqui no texto o endereço, né, de onde ela foi retirada e vai escrever aqui na número 4. A 5, qual é o assunto do texto? O tema. O texto está falando sobre o quê? Certo? Lá na número 6, qual é a função da foto e da legenda na notícia lida? Percebem que aqui nós temos uma imagem, né? Temos o texto da notícia e temos junto com ela uma imagem. E nesta imagem também você pode observar aqui que ela tem uma legenda, que é uma informação que vem junto da foto. Ok? Então, qual é a função da foto e da legenda na notícia? Então, você vai ver aqui qual dessas alternativas é a correta e vai marcá-la. Na número 7, você vai fazer uma pesquisa na internet, tá? Porque as instituições de cães-guia escolheram o cão labrador para treinar, para auxiliar no tratamento de pessoas com deficiências, porque não é qualquer tipo de cão. Então, as instituições escolheram essa raça, o labrador. Então, você vai pesquisar o porquê que foi escolhida essa raça. Agora, nós vamos passar para a próxima etapa da nossa atividade, tá? Que vamos falar sobre a classificação da sílaba tônica. Quando falamos as palavras, a gente fala uma parte dela mais forte, entenderam? Então, aquela sílaba que nós falamos fortemente, ela é chamada de sílaba tônica. E ela também tem que ter uma posição. Aqui nós temos um exemplo, ó, a palavra numeral. Quando você fala numeral, percebe que aqui a última sílaba você fala com mais força. Então, quando a última sílaba mais forte, ela é classificada como oxítona. Aqui no próximo exemplo, ferrugem. Então, aqui, ó, a sílaba do meio. Você falou com mais força. Então, a gente vai contar a sílaba, a classificação da sílaba tônica vem a partir da sua posição, né? Então, a gente vai contar da última para a primeira. Então, aqui no primeiro exemplo foi a última, né? Já aqui no segundo exemplo é a penúltima. A penúltima é a que vem antes da última. Então, quando é a penúltima, ela é paroxítona, ok? Na antepenúltima, que é a que vem antes da penúltima, se ela é a mais forte, nós chamamos de proparoxítona.
Lembrando que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, têm um acento gráfico, tá? Um sinal gráfico. Nas oxítonas ou paroxítonas, às vezes ela tem acento e às vezes não, certo? Mas as proparoxítonas todas possuem acentos. Então, aqui vocês vão, ó, leia as palavras do quadro e classifique-as. Vocês vão colocar cada uma no seu local, de acordo com a classificação da sílaba tônica. Instituição. Instituição. Percebe que aqui, são é a sílaba mais forte. Por quê? Porque é aquela que você falou com mais força e também porque ela tem um acento. Todas as palavras que têm acento, a sílaba tônica é aquela que possui o acento. Tá? Quando ela não tem acento, não quer dizer que ela não tem uma sílaba tônica, ela tem também. Só que aí você vai ter que pronunciar ela para ver qual é a sílaba mais forte. Agora, quando tem um acento, fica mais fácil para você identificar, porque sempre aonde estiver o acento é a sílaba mais forte, ok? Então, aqui na palavra instituição, por exemplo, é a última sílaba. Então, quando é a última sílaba, ela é classificada como oxítona. Então, a palavra instituição, ela vai vir aqui, ó, nas palavras oxítonas. Aí você vai escrever ela aqui, ok? Então, com as outras palavras, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pronunciar e vai ver qual a posição da sílaba tônica e vai colocar cada uma de acordo com a sua classificação. Na número 9, vocês vão formar adjetivos acrescentando oso, esa ou osa. Adjetivo é o quê? Adjetivos são aquelas palavrinhas que dão características ao substantivo. Por exemplo, a casa é grande. Então, grande está caracterizando o substantivo casa, está falando como ela é. Então, grande é um adjetivo, tá? Então, com essas terminações aqui, oso, esa ou osa, nós formamos adjetivos também, como, por exemplo, do verbo gosto. Eu vou acrescentar uma dessas terminações e vou formar um adjetivo. Gosto. Eu posso acrescentar essa aqui, gostoso ou gostosa, ok? Então, você vai, no final de cada palavrinha dessa, você vai acrescentar uma dessas finalizações e vai formar um adjetivo, certo? Lá na 10, vocês vão completar as frases abaixo com as palavras que estão entre parênteses. Atenção com a grafia das palavras com terminações isar ou isar. Isar com S ou isar com Z. Então, aqui não, iremos, final, quer dizer o quê? Finalizar. Iremos finalizar esta atividade em breve. Finalizar com isar com S ou isar com Z, tá? Então, prestem bastante atenção, lê todas as questões e ver qual a terminação que deve ser aplicada, certo? Na nossa produção de texto, nós vamos falar um pouco sobre o motivo da gente estar isolados, né? Nós estamos em isolamento social. Por quê? Então, todos nós já somos sabedores disso, né? Então, aqui tem uma breve explicação sobre o coronavírus, ou seja, o Covid-19. Então, aqui está falando o que é. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China, e vem se espalhando pelo mundo, com casos em diversos países, como Itália e até mesmo no Brasil. Este vírus provoca a doença chamada de novo coronavírus, que é o Covid-19. O vírus recebe este nome devido à sua superfície, que lembra uma coroa. Aí aqui nós temos algumas informações sobre como ele é transmitido, certo? Então aqui, agora que você já sabe como é o coronavírus e como o contágio acontece,
escreva os cuidados que podemos ter para não sermos contaminados, certo? Então, olhando aqui como ele é transmitido, você vai escrever como que nós podemos evitar essa contaminação, ok? Então, espero que tenham entendido, tá? E eu espero vocês na próxima etapa das atividades. Um abraço para todos.